Olá, tudo bem? Estamos começando mais um CRA São Paulo Entrevista, que você também pode acompanhar através do nosso podcast, o ADM Encast. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita, se inscreva agora e não esqueça de deixar seus comentários, deixar o seu like, enfim, de compartilhar com a gente tudo que você acha sobre o nosso canal. Combinado? Continuando a nossa celebração ao Dia Internacional das Mulheres, vamos trazer mais uma convidada, mais uma personalidade da área executiva do empreendedorismo que está fazendo nome, que está fazendo história, que está se destacando na área que atua. Hoje a gente vai falar sobre o poder da união feminina. E para isso eu trago uma convidada que é sócia fundadora de uma plataforma de network que traz mulheres não só executivas como empreendedoras para tratarem de diversos assuntos, para compartilharem experiências. Eu tenho o prazer de convidar a Bruna Duarte, que é Head de Marketing da Do It Girls Club. Tudo bem, Bruna? Seja muito bem-vinda. Tudo ótimo, Maria. Queria dizer, primeiramente, que é um prazer estar aqui com vocês, falando sobre o universo feminino, que é uma pauta que é tão importante, principalmente nesse dia, né? Nesse dia 8 de março, que ainda é importante a gente discutir o poder feminino, as necessidades das mulheres. O que a gente quer, na verdade, é que um dia a gente chegue a não ter, né, que discutir isso, que ter um dia para as mulheres, mas enquanto ainda temos, é um prazer enorme estar aqui com você. Isso mesmo, Bruna. Só completando, né, a sua apresentação, Bruna Duarte, ela é Head de Marketing, justamente dessa plataforma que a gente vai falar daqui a pouquinho. Bom, Bruna, a gente sabe que já tivemos muitas conquistas, né? Nós, mulheres, já conquistamos muito e no ambiente de trabalho ainda falta muito, né? Se eu não me engano, segundo o Fórum Econômico Mundial, são necessários quase 100 anos para a gente conquistar a equidade de gênero no ambiente corporativo. Eu gostaria de saber, na sua opinião, por que demora tanto, né, para a gente conseguir algo que é tão legítimo? É só o preconceito mesmo, na sua opinião? Você acha que o preconceito ainda é muito forte? Olha, Maria, primeiramente eu vou ter que te retificar, porque depois da pandemia, a gente teve um aumento aí. Hoje, antes da pandemia, a gente tinha esses 100 anos para chegar na equidade de gênero, e depois da pandemia, esse número aumentou para 136 anos, de acordo com o Fórum Econômico Mundial. A pandemia realmente foi ruim, né? Foi ruim para todos, mas especialmente para as mulheres. Por que esse número aumentou no pós-pandemia? Porque as mulheres, elas naturalmente, elas têm uma responsabilidade imposta pela sociedade na questão do cuidar, né? Então, durante esse tempo da pandemia, quando as escolas fecharam, quando as empresas passaram a trabalhar home office, quando as pessoas passaram a poder não sair de casa, quem assumiu esse cuidado foram as mulheres. E com isso, a gente perdeu tempo de trabalho, a gente perdeu tempo para nos aperfeiçoar. Existe também um estudo feito que durante a pandemia as mulheres entregaram menos trabalhos acadêmicos que os homens. Isso, né, não favorece o nosso crescimento, porque a gente precisa estudar, a gente precisa estar sempre entendendo o contexto onde a gente vive para nos aperfeiçoarmos como profissionais. Então, a gente teve esse atraso aí durante a pandemia, o que é triste, né? Porque 100 anos é muito tempo. Nós, eu e você, a gente não vai estar mais aqui para ver. Que realmente as mulheres foram desfavorecidas, todo mundo teve problemas, mas de fato o problema maior, as consequências mais tristes mesmo, elas caíram sobre as mulheres. E então, assim, voltando ao contexto, né, mulheres dentro do ambiente corporativo, dentro do ambiente de trabalho, eu estava até, antes de conversar com você, eu estava até ouvindo outro podcast que eu gosto muito, e eles estavam falando que hoje, no Dia Internacional da Mulher, a gente tem agora um Ministério das Mulheres, né? Não sei se você acompanhou aí, e eles vão implementar 20 ações, 20 políticas públicas que favoreçam as mulheres estarem em equidade de gênero com os homens no mercado de trabalho.
Uma delas é a questão da equidade de salários, né? O que a gente vê hoje muito é que as mulheres ocupando os mesmos espaços, os mesmos cargos nas mesmas empresas, elas ainda ganham menos do que os homens. E por que que isso acontece? Eu, assim, na minha opinião, e pelo que eu estudo, eu gosto muito dessa pauta, eu estudo muito essa pauta, isso acontece por uma questão de cultural mesmo, que já coloca os homens como os provedores e as pessoas que são aptas a ocupar os cargos mais altos. E mesmo quando a mulher ocupa o mesmo cargo que ele, ela não tem disponibilidade de tempo para fazer um trabalho o mesmo trabalho que o homem, né? E por que ela não tem essa disponibilidade de tempo? Porque ela precisa se ocupar com outras tarefas, o cuidar dos filhos, da casa, toda uma carga mental que vem junto com ela, que impede que ela coloque ali todo o seu tempo, ou grande parte do seu tempo empregada no trabalho. Como que isso seria resolvido, né? Se a gente não colocasse toda essa carga do cuidar da casa, dos filhos, das tarefas domésticas, da carga mental mesmo que as mulheres têm, só em cima das mulheres. A gente teria que ter uma divisão mais real e mais dividida mesmo, né, entre homens e mulheres, para que as mulheres que, de fato, querem ter uma posição legal no mercado de trabalho, querem crescer no mercado de trabalho, para que elas possam fazer isso, assim como os homens fazem. Isso mesmo, Bruna. Engraçado você falar nessa questão cultural, que a minha próxima pergunta ela está até relacionada muito com isso, né? Que é cultural se dizer que as mulheres são competitivas entre elas, que nós competimos muito umas com as outras, que nós não nos ajudamos. Eu sei que no ambiente de trabalho, ser competitivo muitas vezes é até positivo, porque ajuda a gente a crescer, a buscar novos horizontes. Mas aí vem uma dúvida: como é que a gente pode ser competitiva sem prejudicar o outro, no caso, sem prejudicar a nossa colega? Como é que a gente pode exercer essa competitividade de forma positiva, Bruna? No Do It Girls a gente fala muito sobre isso, né? A gente tem até um lema dentro da comunidade que é subiu, sobe outra. Então, só contextualizando, como eu já falei, a gente sabe aqui, né, que dentro de... eu vou colocar um número aqui para vocês. Dentro das CEOs que estão listadas na Fortune 500, né, que é uma lista com as maiores empresas do mundo, agora vou colocar aqui dentro da América Latina, a porcentagem de mulheres nos conselhos administrativos é de apenas 4,2%. Então, a gente não tem uma quantidade relevante de CEOs mulheres, de mulheres que ocupam cargos de liderança, cargos C-level. E estudando muito sobre isso, o que a gente percebe, conversando com muitas mulheres que já estão nesses cargos de liderança? É tão difícil para elas chegar no topo, chegar nesses cargos mais altos, elas têm que fazer tantas concessões, os espaços para as mulheres nesses lugares são tão pequenos, são tão restritos, que quando elas chegam lá, elas falam, eu cheguei aqui, eu estou aqui nesse cargo de liderança, eu fiz tanto para estar aqui, eu me doei tanto, que agora eu tenho que me guardar isso aqui para mim, eu tenho que cuidar desse lugar. E como não tem muitos espaços para outras mulheres, elas acabam não levando outras mulheres para o topo com elas. Elas acabam pensando assim, eu preciso dominar esse lugar, eu preciso entender que esse lugar aqui já é meu e que se vier outra mulher, ela vai disputar esse espaço aqui comigo. Porque diferente dos homens que ocupam vários cargos de liderança, que estão aí presentes nos altos conselhos das empresas, as mulheres que ocupam só as mulheres geralmente têm 1 ou 2 lugares. Então elas pensam, eu cheguei aqui, não é meu dever colocar outras mulheres. Eu que fiz a minha parte. Se eu colocar outra mulher, ela vai disputar comigo. E, de fato, Maria, isso é um equívoco, isso é um erro. Por quê? As empresas já entenderam também que... algumas empresas já entenderam e já está provado que inovação, equidade de gênero traz resultados positivos para as empresas. Então, quanto mais diversidade você tiver no topo, quanto mais diversidade você tiver nos lugares de liderança, mais ideias novas, mais disruptiva e maiores os resultados dessas empresas. Resultados que eu falo financeiro mesmo, sabe? A gente precisa ter equidade de gênero,
equidade racial, em todos os aspectos, em todas as áreas das empresas, para que a gente tenha inovação e para que, com isso, a gente consiga resultados cada vez melhores. Então, esse é um dos aspectos, né? A mulher dificilmente chega lá, quando ela chega, ela quer manter. O outro ponto é uma questão cultural mesmo também, que lá desde pequenininha, desde quando a gente é pequena, a gente é estimulada a competir com outras mulheres. Então, é sempre assim, você é a mais bonita, você é a mais inteligente, você tem que ser melhor que ela, você... Então, assim, existe um apelo cultural, principalmente no Brasil, de que não tem espaço para todo mundo, de que você tem que ocupar um lugar de destaque e que não há um lugar ao seu lado. Ou tem um lugar acima de você, ou tem um lugar abaixo de você. E essa visão, ela é completamente equivocada. Eu entendo que hoje, eu não sei se você é mãe, mas hoje eu sou mãe, eu inclusive sou mãe de 2 meninos, eu acho que eu tenho um trabalho também grande para formar esses meninos, mas principalmente as mães de meninas, elas têm que desde pequenas entender que a mulher ela pode estar ao lado, ela não precisa estar nem à frente nem atrás. E que quando mulheres se unem, coisas inimagináveis acontecem. A gente vê isso muito no Do It Girls. No Do It Girls, a gente vê mulheres que estão se ajudando um tempo todo. E quando as mulheres se ajudam, elas criam uma comunidade forte e elas atingem lugares, pessoas, projetos, negócios que separadas a gente ainda não consegue. Então, o futuro é a gente entender que subiu, sobe outra, leve mulheres com vocês para o topo. Você não tem que disputar espaço, você tem que construir o espaço e fazer com que o espaço das mulheres seja cada vez maior, para a gente conseguir estar nos lugares onde a gente quer, nos cargos onde a gente quer, estar onde a gente quer mesmo, né? Onde a gente deseja estar. Não, eu até me atrevo a falar aqui uma frase que ela é muito clichê, né? A união, de fato, faz a força, né? Não tem como a gente não conquistar algo maior se nós todas não nos unirmos. É muito complicado pensar o contrário, mas eu acho que as mulheres já estão começando a despertar para isso, que a competitividade pode ser positiva e que a gente, sim, pode estar onde quiser. Inclusive, você lembrar das crianças, meninas, né? Os pais sempre incentivarem as crianças a fazerem o que seria até fora do normal, uma criança, uma menina gostar de brincar de ser astronauta, ou uma menina brincar de ser física, ou seja, gostar de assuntos que teoricamente não seriam direcionados, né, às crianças meninas, às meninas. Então, fica aqui a nossa mensagem para todas nós, né, para a gente manter esse pensamento de união e força. Agora, Bruna, eu estava aqui pensando, se a gente fizer um recorte para as mulheres brancas, cis, as dificuldades são enormes. Imaginamos que para as mulheres trans lésbicas, as mulheres negras, as mulheres LGBTQIA+, as mulheres mais velhas, né? A gente tem a questão do etarismo também, as mulheres com algum tipo de deficiência também tenham grandes dificuldades. Eu gostaria de saber, na sua opinião, como é que a união entre todas nós pode ajudar a promover um ambiente de trabalho, um mercado de trabalho mais inclusivo, mais diverso. Essa é uma pauta super importante que tem que ser discutida. Como você bem falou, né? Se a gente discute equidade de gênero hoje, a gente tem que também levar a pauta para as mulheres, porque assim, isso aí é uma coisa que a gente tem que ter muito claro, sabe, Maria? As mulheres, elas todas, a gente tem uma interseccionalidade. Eu não vou nem entrar nessa questão de a fundo aqui, porque senão a gente ficaria aqui só conversando sobre isso. Mas a gente não tá todo mundo no mesmo barco. É importante a gente entender isso, né? Eu, como mulher branca, cis, eu tenho uma facilidade de acessar lugares, de acessar pessoas que não é a mesma que uma mulher negra tem, que uma mulher trans tem. Então, a gente tem que pensar em nos unirmos todas e dar oportunidades para que essas mulheres trans, essas mulheres negras, estejam inseridas no mesmo contexto que a gente. Então, agora é uma fala particular minha, eu acho que as grandes empresas têm sim que ter
cargos e vagas específicas que têm que ser ocupadas por mulheres negras e mulheres trans, porque muitas vezes a mulher branca, a mulher cis, ela já sai na frente, ela já teve oportunidade de escolaridade maior, ela já teve a oportunidade de estar com outras pessoas que podem ajudá-la. Então, assim, a gente tem, eu particularmente sou a favor de ter essas vagas específicas, das empresas trabalharem para que em todas as suas áreas, em todos os seus setores, exista uma diversidade não só de gênero, mas também de raça, mas também uma diversidade sexual mesmo, de como que as mulheres, elas podem estar presentes de diversas maneiras. E como eu falei lá atrás, a partir do momento que você tem mulheres trans, mulheres negras, mulheres mais velhas também, né? Que a gente tem que pegar essa pauta também. As mulheres mais velhas, elas são cada vez mais erradicadas do mercado de trabalho. Se a gente tem todas se a gente tem essa variedade de mulheres dentro da empresa, a gente tem variedade de ideias, a gente tem variedade de percepções do mundo, a gente tem variedades de formas de resolver problemas. As mulheres, diferentes dos homens, elas têm uma capacidade, a gente fala muito de soft skills, né? Então, a gente tem uma capacidade de trabalhar com essas ferramentas que são mais... não são mais comportamentais. Então, eu acho que a gente ter mulheres trans que dentro dessas soft skills vão ter outras também, que vão trazer diversidade para o negócio. A gente ter mulheres negras que passaram por coisas completamente diferentes também. Elas vão trazer uma abordagem nova para o negócio. E a gente ter mulheres, né, brancas, cis também, todo mundo junto, construindo um ecossistema de inovação dentro das empresas, isso é muito valioso. Então, a gente tem que pensar, sim, em mulheres cis, em mulheres brancas, em mulheres pretas, em mulheres trans, em mulheres lésbicas. A gente tem que pensar na mulher como um todo. E todas essas mulheres têm que estar presentes no ambiente corporativo, porque isso aí só traz resultados bons para as empresas. Com certeza, Bruna. E só para vocês terem uma ideia também, se a gente está falando que a participação feminina, né? Vamos colocar assim, fazer um recorte para cargos executivos, né? Altos cargos executivos é pequena. Quando a gente está falando de mulheres negras, esse número vai para menos de quase 0%, né? Menos de 1%, melhor dizendo, né? Então, tem muita coisa ainda a ser conquistada. A gente falou aqui da questão do etarismo também, a gente vê algumas empresas já promovendo ações para trazerem esse público, ou manter esse público também nas empresas. E eu gostaria de aqui fazer uma provocação à Bruna. A gente está aqui conversando, vamos falar sobre o trabalho que vocês realizam lá no Do It Girls Club, mas eu queria saber, antes da gente entrar nesse projeto de vocês, como é que vocês acham que a mentoria dessas mulheres que já estão nesses cargos, né, pode fortalecer esse grupo que ainda está procurando, né, seu espaço? Olha, a gente fala que a mentoria, primeiramente, a gente só consegue ser o que a gente pode ver. Isso é uma coisa que está bem clara para a gente dentro do Do It Girls. Por quê? A partir do momento que você vê mais mulheres tendo acesso a uma carreira de sucesso, tendo acesso a cargos de liderança, tendo acesso elas conseguindo serem donas das suas empresas, empreendendo, a gente vê que isso é possível. Então, é importante, a questão da mentoria, ela é muito importante porque ela possibilita que nós, como mulheres, vejamos outras mulheres que já chegaram lá. E o que isso agrega na nossa jornada, né? A gente não precisa cometer os mesmos erros que elas já cometeram. A gente não precisa passar pelas mesmas coisas que elas já passaram. Então, quando a gente tem acesso a como que foi a jornada empresarial, a jornada executiva, a jornada de carreira dessas mulheres, a gente tem muito que aprender. E, geralmente, a gente
a gente vê que os grandes mentores, né, os grandes nomes tanto do empreendedorismo quanto do mundo executivo, do mundo corporativo, eles ainda são homens. E quando nós somos mentoradas, quando a gente tem acesso a mulheres que estão nessas posições, a gente tem acesso a um mundo completamente diferente. Enquanto um homem que está numa posição de liderança, ele nunca pensou sobre coisas como, por exemplo, se tem feijão na casa dele hoje, a mulher, ela tem que passar por isso, ela tem que pensar nisso. É a carga mental que eu falei lá no início, né? A mulher, ela tem uma dinâmica de vida muito diferente do homem. E por isso mesmo, ela consegue entregar, muitas vezes, um trabalho diferenciado, porque ela tem que ter resiliência ali para trabalhar com mudança o tempo inteiro. Ela tem que estar pensando em várias coisas o tempo inteiro. Então, ela tem uma visão 360 graus que o homem, muitas vezes, não tem. Então, quando a gente é mentorada por mulheres, quando a gente tem acesso a essas mulheres, a gente incorpora essas questões dentro da nossa vida pessoal e a gente vê que é possível, sim, ser uma mãe que empreende, ser uma executiva que tem mais de um filho, ser uma mulher presente na vida da família e, ao mesmo tempo, ser uma executiva. O que a gente não pode é querer ser tudo isso ao mesmo tempo agora. A gente tem que saber equilibrar os pratinhos, né? Nós, mulheres que trabalhamos, que empreendemos, que estamos aí no mundo corporativo, a gente quer abraçar o mundo, a gente quer ser a Mulher Maravilha, a gente quer ser perfeita em todos os sentidos o tempo todo. E eu, com as minhas mentoras, eu também tenho mentoras mulheres que trabalham comigo, e eu vejo que cada vez mais o sucesso delas vem muito do equilíbrio entre todas essas frentes, né? Da mulher que trabalha, da mulher mãe. Então, a gente precisa trabalhar, a gente precisa ter cada vez mais acesso a essas mulheres para que a gente entenda que é sim possível. E não se cobrar tanto, né? E não se cobrar tanto, meu Deus, porque a gente se cobra muito, né, Maria? Isso aí é uma coisa que a gente vê o tempo inteiro lá, as mulheres tentando ser perfeitas o tempo inteiro, e não precisa da gente ser perfeito o tempo inteiro, a gente tem que elencar uma coisa para a gente ser boa naquele momento. Claro que as outras não vão ficar de lado, você vai dar atenção, mas você precisa, igual essa semana, dando um exemplo para você aqui, essa semana é a Semana das Mulheres, então lá para a gente tem uma demanda de trabalho insana, a gente tem evento todos os dias, a gente tem diversos veículos de comunicação que querem conversar com a gente tem muita coisa para fazer. Então, não é que eu não vou dar atenção para os meus filhos nesse momento, óbvio que eu dou, mas eu explico para ele, falo, filhos, olha, essa semana, a mamãe está numa semana muito importante do trabalho dela, do que ela gosta, do que ela quer passar para outras mulheres. Eu sempre explico muito bem para eles, assim, o que eu estou fazendo para eles entenderem. E, talvez a mamãe não consiga te colocar para dormir essa noite, mas é por esse motivo. E eu priorizo, eu não fico culpada, sabe? Não vou colocar meus filhos para dormir hoje, é a morte. Não, a gente tem que conseguir trabalhar todos os nossos pratinhos e segurando eles, né? Equilibrando mesmo. Isso aí. Bom, a gente vai falar agora de um assunto que muitas mulheres até já debatem, que é a tal da síndrome da impostora, né? Eu gostaria que você explicasse para a gente o que é que esse conceito representa dentro dessa temática que a gente está trazendo e também dicas que você poderia dar para mulheres que têm esse sentimento e que isso acaba até prejudicando, né? Que elas consigam alcançar cargos de liderança por conta disso. Uhum. Ótimo ponto. Para explicar a síndrome da impostora, eu vou dar um exemplo de uma pesquisa que foi feita pelo LinkedIn. Não sei se vocês conhecem essa pesquisa, mas é uma pesquisa que ficou até muito famosa, que mostra que quando um cargo está ali para ser ocupado no LinkedIn, né, existe uma vaga, a maioria dos homens, ele vê a vaga, vê os pré-requisitos, vê o que a vaga está pedindo, e se ele cumpre 50% do que está ali, ele já se acha apto a se candidatar para aquela vaga. Quando uma mulher vê a mesma vaga, ela quer ter 100% dos pré-requisitos pedidos. Então, a mulher, ela tem mais dificuldade em se achar apta, em se achar boa o suficiente para aquilo que ela muitas vezes já é boa o suficiente. Enquanto os homens têm essa autoestima muito elevada, né? Ele vê a vaga e fala, não, isso aqui tá tranquilo para mim. Muitas vezes ele não
não faz nem 50% do que está pedindo, mas ele já se acha apto para uma construção cultural mesmo, que mostra que os homens são criados para se acharem bons o suficiente. O contrário das mulheres. Então, as mulheres, elas têm, mesmo que elas sejam excelentes no que elas fazem, mesmo que elas cumpram todos os pré-requisitos de uma vaga, por exemplo, elas ainda se acham pouco qualificadas para estar ali. E isso eu também leio muito sobre esse assunto, e isso a síndrome da impostora, ela está presente tanto na vida de uma mulher que está começando uma carreira, quanto na vida de uma mulher que já está numa posição de muito destaque. Eu estava até vendo uma entrevista outro dia da Oprah, e a Oprah, né, que é uma das mulheres mais incríveis do mundo, que ocupa os maiores símbolos, né, de empoderamento feminino, de sucesso. Exatamente. Até mesmo ela falando que às vezes ela não se sente pronta o suficiente para começar um projeto, que às vezes ela fala, ai meu Deus, será que eu consigo mesmo? Será que eu sou boa o suficiente? Será que eu tenho o background necessário para estar nesse projeto? Então, equívoco, desculpa te interromper, mas é equívoco achar isso, excesso de humildade. As pessoas ainda falam isso, né? Que isso é um excesso de humildade, que as pessoas não se sentem à vontade de se vender, né, como deveriam fazer. Gente, os homens estão aí há milênios provando pra gente que não precisa ter excesso de humildade e você não precisa ser arrogante. Você tem que simplesmente ter consciência do que você é bom e ter certeza disso. Porque quando a gente não tem certeza, quando a gente duvida da gente mesma, o mundo vai duvidar também. Então, assim, essa questão de excesso de humildade, eu acho que a gente tem que ter humildade, sim, mas a gente também tem que ter consciência das nossas potencialidades para que a gente chegue aonde a gente quer chegar. E a síndrome da impostora, ela de fato, né, como eu falei, ela permeia aí a vida de todas as mulheres, mas eu acho que o que a gente tem que fazer para driblar essa síndrome da impostora, em primeiro lugar, é estudar muito, porque quando a gente sabe do que a gente está falando, a gente diminui a nossa percepção de que a gente não é capaz. Então, se você está ali munida de informação, de repertório, você vai se sentir mais segura e você vai se sentir mais capaz para estar ali naquele momento. Um outro ponto que eu acho muito importante para a questão da síndrome da impostora também é a gente ativar o nosso poder feminino. A gente tem dentro da gente esse poder feminino, mas muitas vezes ele fica adormecido e a gente tenta se masculinizar para estar em ambientes que muitas vezes são dominados por homens. E a gente não precisa se masculinizar. Se a gente pegar o nosso poder feminino, a nossa capacidade de resolver problemas, a nossa capacidade de resiliência, a nossa capacidade de sentir, de colocar amor nas coisas que a gente faz, a gente também se sente mais forte, a gente aumenta a nossa autoconfiança, a nossa autoestima. E para driblar a síndrome da impostora, a gente precisa estar com a nossa autoestima forte, com a nossa autoconfiança forte. Esses são dois pontos que eu acho que eles se complementam, que é você ter o repertório necessário, você ter o conteúdo necessário, você dominar essas hard skills, né, que a gente chama, e ao mesmo tempo conciliar com as nossas soft skills que estão no nosso poder feminino. Nós, mulheres, a gente tem um poder de intuição muito grande, a gente tem uma percepção da realidade muito ampla, a gente consegue ver coisas que muitas vezes os homens não conseguem. Então, a gente está munido dessas soft skills, desse poder feminino, a gente consegue, de fato, driblar aí a síndrome da impostora. E, para completar, a gente está unida, né? A gente está conversando sempre com outras mulheres, entendendo que as nossas dores, as nossas fragilidades, as nossas dúvidas não são só nossas, existem outras mulheres que passam por aquilo que a gente passa também, e a gente está sempre conversando com outras mulheres, é também uma dica sensacional para a gente driblar a síndrome da impostora, porque, como a gente já falou, né, Maria, juntas somos melhores. Com certeza, com certeza. Agora a gente vai falar com aquela gestora, Bruna, que tem vontade de implementar na empresa da qual ela trabalha, gestora de RH, melhor destacando, gestora de RH. Ela quer implementar diversidade, ela quer tornar a empresa mais inclusiva, mas ela encontra barreiras, né? Seja pela cultura da empresa, seja por um superior que não acredita, né, nesse avanço, que é um avanço.
Mas eu queria te perguntar, como é que você acha que ela pode trabalhar isso para que ela não deixe de lado esse objetivo, para que ela consiga pelo menos chegar até o ponto mais longe dessa trajetória? Primeiramente, a gente está falando do ambiente corporativo, né, Maria? O que que o ambiente corporativo quer? O que que as empresas, para que as empresas existem? Elas existem para dar lucro. Então, quando a gente vai falar sobre diversidade, principalmente com os CEOs, com a parte mais alta da empresa, a gente tem que mostrar que, de fato, a diversidade não é uma coisa para ser só bonita, não é uma coisa só para deixar a empresa mais inclusiva. Claro que isso é muito importante. Se eu pudesse, eu faria isso. Eu faria, assim, na minha empresa, eu faço isso só pela questão de inclusão mesmo, porque eu acho que o mundo é melhor assim. No entanto, quando a gente vai conversar com os altos executivos, a gente precisa mostrar que isso de fato traz resultados. Então, existe uma pesquisa da McKinsey que diz que quanto maior o cargo, menor a presença feminina, né? Então, e aí, a partir dessa pesquisa que eles fizeram uma nova pesquisa que mostrou que quanto mais diversa a equipe de trabalho, com representação feminina ao longo de todos os níveis da organização, melhores os resultados da empresa. Existem diversas consultorias, como McKinsey, até a própria FGV, que já tem estudos nesse sentido. Então, assim, quando você vai começar a implementar políticas de diversidade na empresa, é importante mostrar os números, mostrar que, de fato, a diversidade traz inovação e inovação traz resultado. Então, posto isso, né, depois de fazer essa pesquisa, de entender os números, o que eu acho de mais importante? A equipe de RH começar, principalmente, agora já colocando aqui no viés do gênero, né, que eu acho que é o que a gente está falando aqui. O que é mais importante? Ela ouvir as mulheres que estão dentro da organização. Porque a gente trabalha com diversas empresas, grandes empresas, quando a gente vai palestrar nessas empresas e coloca a questão da equidade de gênero, depois a gente sempre abre uma roda de conversa, a gente pega algumas pessoas daquela que participaram da palestra e coloca elas ali para falar. O que a gente vê? A gente vê que, na teoria, existem políticas maravilhosas dentro da empresa, mas na prática elas não estão sendo colocadas, né, efetivamente realizadas. Então, a gente precisa ouvir e ouvir sem tabus o que as mulheres da empresa têm para dizer. Onde que elas acham que pode melhorar? Onde que elas acham que como que elas podem ajudar a empresa a fazer com que elas cresçam mais. Então, assim, você tem um público ali feminino que tem muito para te dizer. E ouvindo elas, você pode implementar e desenvolver as políticas para aquelas mulheres que já estão dentro da sua empresa, entende? Deu para entender? Assim, eu acho que para ficar, porque assim, existem diversas empresas de tamanhos, com números de funcionários, com setores muito diferentes. Então, a gente precisa ouvir como que aquelas mulheres estão se vendo ali naquele mercado, estão se vendo ali naquela empresa, estão se vendo na sua equipe direta, e aí, a partir do que elas falarem, a gente implementa as políticas dentro da empresa. Excelente, Bruna. Bom, em falar em ouvir, em audiência, você faz parte de um projeto que traz para perto muitas mulheres, sejam elas executivas, empreendedoras. Eu gostaria de saber como surgiu a ideia de formar essa plataforma, o Do It Girls Club. Por que trazer essa proposta? O Do It Girls, ele surgiu muito dessa ideia de que mulheres não têm um ambiente seguro, um ambiente delas para falar sobre negócios, carreira, dinheiro, sobre se vender, como a gente falou no início, sobre todos esses assuntos que são genuinamente, né, vieram lá de trás muito conversados, muito falados pelos homens. Então, a gente viu essa necessidade, a gente não tinha esse espaço. E aí a gente decidiu falar, já que esse espaço não existe, já que as mulheres elas são consumidas, né, no dia a dia por outros assuntos como maternidade, filho, marido, mulher, ou esposa, né, moda,
bem-estar, a gente não tinha esse ambiente para falar exatamente só sobre carreira, sobre negócios. Então, já que não existia, a gente decidiu criar. E aí eu, a Natália e a Adriana, que são minhas duas sócias nesse projeto, a gente falou, a gente surgiu de uma forma muito orgânica mesmo, muito despretensiosa. A gente falou, vamos formar um grupo aqui, cada uma chama 3 amigas e a gente faz um encontro mensal para a gente falar só sobre isso, para a gente ter um espaço seguro para falar sobre esses assuntos. E aí, no primeiro encontro, que foi lá em 2019, a gente falou, cada uma chama 3 amigas. E nesse primeiro encontro já estivemos com 30 mulheres, na verdade foram 20, não, foram 30 mulheres, e a gente não sabe de onde essas mulheres surgiram. O que aconteceu foi que a gente chamou uma amiga, que chamou uma amiga, e a gente percebeu, poxa, existe mercado para isso. As mulheres querem cada vez mais conversar sobre esses assuntos, elas precisam desse espaço. E aí a gente continuou com o projeto. No segundo encontro já foram 70 pessoas, no terceiro encontro já foram 100, e aí a gente percebeu, falou, não, aqui tem um business aqui, e muito mais que um business, tem uma necessidade extrema das mulheres de ocuparem o seu lugar no mercado de trabalho. Então, a partir dessa construção de um projeto, né, que surgiu de uma forma muito genuína, a gente foi conectando com mulheres, trazendo mais mulheres para dentro da plataforma, hoje, para dentro do ecossistema, né? Hoje a gente trabalha. Hoje a gente está sediado em Belo Horizonte. Hoje a gente já tem mais de quase 200 mulheres dentro da comunidade presencial, onde a gente faz eventos todos os meses, a gente leva conteúdo que essas mulheres precisam saber, a gente faz um trabalho de networking com essas mulheres também muito forte, para que elas se conectem, para que elas se ajudem. Então, a gente tem essa comunidade em Belo Horizonte, com quase 200 mulheres. A gente levou esse mesmo modelo para São Paulo, onde a gente também está construindo uma comunidade forte de mulheres também, que estão aí crescendo profissionalmente, que já estão em cargos de relevância a nível nacional mesmo. E, além das duas comunidades presenciais, a gente tem uma comunidade online também, que a gente tem mulheres do mundo inteiro. A gente tem mulheres na Europa, a gente tem mulheres nos Estados Unidos, a gente tem mulheres aqui na América do Sul que participam desse projeto. A gente criou um ambiente virtual também, a gente tem uma plataforma mesmo, onde a gente coloca todas essas mulheres juntas e onde a gente discute diversos assuntos pertinentes a esse universo do empreendedorismo e da liderança feminina. E, além disso, a gente faz uma curadoria de conteúdo, onde a gente traz os profissionais mais renomados do Brasil para falar para essas mulheres de assuntos que elas precisam saber para crescer nas suas carreiras. E, além das comunidades, né, que a gente tem online em São Paulo e BH, a gente tem o Digging Company, que é esse nosso projeto que a gente leva o ecossistema do DIG, a gente leva a necessidade de liderança feminina, de apoio às mulheres dentro das empresas, para grandes empresas. Então, a gente tem diversos clientes hoje, desde grandes montadoras de automóveis até empresas de bens de consumo, e a gente leva esse ecossistema, essa visão da equidade de gênero para dentro das empresas também. Excelente. Então, fica aí, meninas, a dica da Bruna. A gente vai colocar aqui no nosso descritivo o link lá da DIG para vocês terem mais informações. Por falar em dicas, vamos às nossas dicas de leitura? Bom, a gente aqui no programa, Bruna, tem o hábito de pedir aos nossos convidados e convidadas dicas de leitura. Pode ser sobre o nosso tema tratado na entrevista, como também pode ser um tema que você ache super curioso, necessário e queira compartilhar com a gente. Que dica você traz para todos nós? Legal. Eu vou dar 2 dicas de livro e um podcast, pode ser? Fique à vontade. Então, um livro, hoje no Dia das Mulheres, eu acho que a gente tem que fortalecer as mulheres escritoras, e tem um livro que mudou a minha vida, que é o Um Quarto Só Seu, da Virginia Woolf. Eu não sei se vocês conhecem ela, mas eu acho que para todas as mulheres que querem entender o papel da mulher no mundo, o papel da mulher quando ela quer se destacar profissionalmente, quando ela quer ter um espaço seu dentro do ambiente corporativo e também um espaço seu dentro da vida como um todo, né? Do ecossistema mundial, assim. A gente quer ter o nosso espaço reconhecido.
eu acho que a Virgínia, ela traz muitos insights que são importantes para a gente pensar sobre isso. Um livro esse é Um Quarto Só Seu, da Virginia Woolf. O outro livro que eu acho que é muito interessante para nós nos entendermos como seres sociais que somos hoje é o livro Sapiens, do Yuval Harari, que foi um outro livro que mudou a minha forma de ver o ser humano. Então, não só essa parte da mulher, essa parte do feminino, mas esse livro ele dá uma visão para a gente de como a gente surgiu, de como que o ser humano surgiu dentro do universo e como que ele chegou até aqui. E aí existem muitas particularidades que, se a gente olhar para elas, a gente consegue entender também por que as mulheres hoje estão nesse lugar que elas estão. Como que a gente construiu, né? Como é que foi a nossa construção como seres humanos até o dia de hoje. E o podcast, eu não poderia deixar de falar aqui, porque a gente lá no Do It Girls, a gente tem um podcast que é o Digcast, que é onde a gente conversa com diversas mulheres sobre assuntos como carreira, negócios, maternidade. A gente fala umas bobagens também, que eu acho que a gente também tem que ter alegria nesse processo. Se não for para ser feliz no processo, a gente aqui nem vai. Então, a gente tem o Digcast, que está lá no Spotify, é só vocês buscarem por Digcast. E lá a gente aborda diversos temas e também traz muito conteúdo que as mulheres precisam saber aí no mundo corporativo, no mundo do empreendedorismo. Excelentes dicas, Bruna. E aproveitando que a Bruna deu a dica do podcast, do Digcast, você que está nos assistindo no canal também pode depois, se quiser, rever o áudio melhor, né? Rever o áudio fica até estranho, mas se você depois quiser ouvir o programa durante um exercício ou algo parecido, também pode nos acompanhar no nosso podcast, no ADM Incast. Bom, Bruna, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria de falar sobre sonhos, né? A gente sabe que é importante sonhar, mas que é preciso ter os pés no chão quando estamos falando de negócios, quando estamos falando de carreiras. Na sua opinião, como nós podemos manter esses sonhos sem perder o foco? Nossa, essa aí é a pergunta de milhões, né? Porque eu, particularmente, acho que a vida sem sonhar, ela é uma vida que não vale a pena. Eu sou uma pessoa muito idealizadora, eu gosto de trabalhar com propósito mesmo. Eu tenho um sonho de que eu ainda, a gente falou no início, né, de que demoraria 136 anos no ritmo que a gente está hoje para que a gente alcance a equidade de gênero, e o Do It Girls está aí para ajudar a gente a acelerar esse processo. Eu acho que se você trabalha com seus sonhos, se você trabalha com o seu propósito de vida, você acaba unindo uma coisa à outra sem que isso se torne pesado, né? Então, o que eu posso dizer em relação a sonhar é que a gente tem que ter sonhos, e para a gente fazer com que os nossos sonhos se tornem objetivos, né? Quando a gente sonha, a gente pensa num mundo a gente pensa de uma forma muito ampla, a gente pensa numa coisa até utópica. Quando a gente transforma os nossos sonhos em objetivos e coloca os passos para chegar até lá, eles se tornam mais tangíveis e fica até mais fácil da gente conseguir chegar onde a gente quer chegar. Então, eu estou aí a minha vida quase que toda tentando transformar meus sonhos em objetivos para que eles se tornem cada vez mais tangíveis mesmo, né? Mais fáceis de serem acessados. Então, a minha dica em relação a sonhos é isso, né? Vê o que você tem que fazer no processo para que você consiga colocar força nos seus sonhos e para que eles se tornem realidade. Porque uma vida sem sonhos é uma vida chata, né? É uma vida ruim, e não é isso que a gente quer. Exatamente. Não sei nem se eu respondi. Não, respondeu sim, com certeza. A gente quer sim viver de sonhos, mas também a gente quer viver de realizações. Exato. E hoje o nosso bate-papo, com certeza, ampliou
o horizonte de muitas pessoas que estão nos assistindo. Eu quero muitíssimo te agradecer pela sua participação aqui com a gente. Eu tenho certeza que depois do nosso programa, muita gente vai querer te acompanhar, né? Se não já acompanha, continuar te acompanhando. Onde é que elas podem te encontrar? Bom, a gente está no Instagram como Do It Girls Club. Então, a gente está no TikTok também como Do It Girls Club. E tem o Digcast, que eu já falei, só acessar no Spotify, Digcast. E sigam a gente nas redes sociais mesmo, a gente dá muitas dicas, a gente apresenta um conteúdo importante, interessante para as mulheres lá também. E esperamos vocês. Excelente, Bruna. Muito obrigada mais uma vez. Um prazer tê-la aqui com a gente. A gente, inclusive, está tendo esse bate-papo no Dia Internacional das Mulheres, 8 de março. Então, é um dia muito representativo para todos nós. E eu quero muitíssimo te agradecer novamente e agradecer a todos e todas que estão nos acompanhando aqui no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje. Se você não é inscrito aqui ainda no canal, aproveita, se inscreva agora, deixe o seu like, ative as notificações clicando no sininho aqui embaixo para você receber em primeira mão as informações sobre o nosso canal, tá bom? A gente quer saber também o que vocês acham aqui dos nossos conteúdos, então escrevam nos comentários, enfim, a gente quer manter essa parceria com vocês também depois dos nossos programas, combinados? Eu espero todos e todas no próximo CRA São Paulo Entrevista. Tchau, tchau. Falo com mulheres, porque o meu público, eu falo que é uma empresa de mulheres para mulheres. É uma empresa com C-Level, como eu falei, totalmente feminino, um cap table totalmente feminino, e que as clientes são 97% das nossas clientes são mulheres. Então, é um mercado que está sendo construído, super disruptivo, e as mulheres lideram esse movimento. Isso é muito legal.